Olá, gente. Eu vou dar nessa aula o assunto chamado funções. Vou mostrar isso de maneira bem prática, como trabalhar com funções em Python. E na aula presencial, eu estou gravando isso no dia 1 de agosto de 2024, na quinta-feira. Na aula presencial do dia 2, amanhã, eu vou fortalecer esse assunto, falando um pouco mais, talvez um pouco mais conceitualmente, um pouco mais teoricamente também. Essa aula vai ser totalmente prática. Amanhã, um pouco de teoria e também bastante prática. Então, vamos lá. Vai ser bom vocês terem uma aula prática gravada para rever quando precisar, quando tiver dúvidas. Eu vou clicar aqui em Create Python, estou no site do Replit, né, para a gente programar tudo pela internet, mais fácil, qualquer um vai poder testar isso até no celular. Então, eu vou colocar aqui o nome do programa. Vamos criar. O conceito de função é muito útil na prática, certo? Muito importante vocês aprenderem bem. Deixa eu ver se eu desativei, se já está desativada a IA. Ok, desativada. Vamos lá. Supondo que você esteja fazendo um programa que, por algum motivo, muitas vezes você vai repetir algum tipo de algum tipo de comando aqui, um conjunto de comandos. Uma parte do seu código vai se repetir. Ou uma mera repetição, por exemplo, se eu quiser simplesmente repetir, imprimir esse caractere aqui, certo? O jogo da velha. Se eu quiser repetir 20 vezes, uma maneira fácil, é eu fazer for uma variável qualquer, você escolhe o nome. Em range, ele funciona como se fosse uma lista. Nesse caso, como se fosse uma lista de tamanho 20. Então, isso aqui vai fazer ele repetir 20 vezes, com esse i variando de 0 a 19. O range é como se fosse uma lista de 0 a 19. Mas o i não interessa para a gente. Não vou usá-lo. O importante é que eu vou repetir 20 vezes. Então, esse print vai aparecer 20 vezes. E aí eu consegui imprimir esse caractere 20 vezes. Um detalhe é que talvez eu não queira imprimir quebrando linha automaticamente. Talvez eu queira imprimir deixando lado a lado. E nesse caso, tem que chamar o print com um parâmetro a mais. Vou ter a vírgula aqui para colocar um parâmetro a mais. E é um parâmetro especial que eu quero dizer qual é ele. Se eu simplesmente listar coisas aqui, ele vai imprimir cada uma dessas, separando por espaço e no final dando uma quebra de linha. Ó, aqui, imprimiu, separou por espaço automaticamente, e no final ele sempre dá a quebra de linha que faz com que as 20 vezes fiquem em 20 linhas separadas. Bem, eu quero adicionar um parâmetro diferente, especial, que é para dizer como eu quero terminar o print. Talvez eu não queira terminar com quebra de linha. Então, eu vou usar o parâmetro end. Essa é uma maneira um pouco diferente de passar parâmetro, certo? Antes era um tipo de parâmetro assim, posicional. A posição dele, se é o primeiro ou se é o segundo, é que é importante. Isso aqui é um parâmetro que eu não digo, não preciso colocar ele na ordem certa, eu digo o nome dele. Então, o parâmetro end da função, ele diz o que é que ele faz no final. Normalmente, no final, ele faz uma impressão do barra n. Barra n é uma maneira especial de representar quebra de linha. Dentro de um string, tudo que eu colocar aqui vai ser impresso exato. Mas se eu colocar uma barra, já indica que é algo especial. A barra não vai ser impressa, não. Barra N indica o caractere especial de quebra de linha. O normal do print é ter esse barra N automático, tá? Ele quebra a linha, ou seja, desce para a linha de baixo no final da impressão. Imprime isso, desce para a linha de baixo. Se eu colocar o end assim, no final da impressão ele vai imprimir nada. Então isso também significa que não vai ter quebra de linha. Aí eu consigo imprimir lado a lado, olha aqui como ficou.
certo? Então, vou executar de novo. Então, beleza. Se eu quiser repetir uma coisa, uma quantidade de vezes fixa, principalmente, é tranquilo, faz com for. Agora, se eu quiser repetir linhas como essa, uma vez eu vou imprimi-la com 20 repetições, de outra eu vou imprimir com 10, de outra eu vou imprimir com 30. Digamos que isso tudo acontece assim, em diferentes partes do código. Aqui no meio pode ser que eu queira imprimir alguma coisa. Sei lá, talvez isso seja para delimitar uns títulos assim. Então, eu quero deixar um negócio organizado, mas organizado no meu estilo. Aí, meu estilo talvez seja um negócio meio assim. E aqui eu quero colocar algum texto, algum subtítulo, para não perder tempo demais aqui pensando nisso. E aqui embaixo, digamos que eu queira colocar assim algum texto. Tudo eu estou começando com o jogo da velha, é para poder ficar. Vocês vão ver. E digamos que no final eu queira novamente fechar tudo, repetindo de novo. 20 vezes aquele jogo da velha. Quando eu imprimo, teve uma pequena surpresa aqui. Não ficou bem como eu queria, mas ilustra o que eu queria, mas não ficou bem como eu queria. Faltou uma quebra de linha aqui no final, porque no final disso aqui ele repete 20 vezes, sempre sem quebrar a linha. Então ele não quebrou linha no final. Aí ele imprimiu 20 vezes o jogo da velha. Acho que as 20 vezes são até aqui. Depois imprimiu o jogo da velha título, que é esse restinho aqui. Opa, sem uma quebra de linha separando. Se eu botar um print normal sem nada, ele vai forçar a quebra de linha, ele vai imprimir, entre aspas, vai fazer acontecer a quebra de linha, ele desce para a linha de baixo. E aí esse título vai aparecer aqui embaixo. Deixa eu imprimir só com essa alteraçãozinha. Você viu, né? Você consegue ver aí que o título veio para a linha de baixo. Eu vou adicionar esse print depois de cada for desse para organizar isso aí. Vai fazer com que cada títulozinho desse, o texto, fique sempre iniciando na linha de baixo, depois da linha que eu queria imprimir. Esse for com um print no final, tudo isso era para imprimir uma linha com esse símbolo. Lembre-se que isso que eu estou escrevendo aqui é só comentário, não vira comando, é ignorado totalmente pelo interpretador de Python. Então, executo. Pronto, aqui está parecido com o que eu queria. Aliás, está exatamente o que eu queria. Queria fazer uma caixinha assim, onde tem um título, mas ele começa com uma linha maior, uma linha com 20 caracteres. Aí depois vem o jogo da velha, o título. Depois uma linha de 10. Foram 10? Uma linha de 10 jogos da velha. Depois o subtítulo, foi o que eu imprimi aqui. Depois outra linha com 20. Essa linha aqui. 20 repetições de jogo da velha. Ele ficou lado a lado por conta desse parâmetro. No final desceu para a linha de baixo por conta desse print. E depois vem esses 3 comandos que imprimiram texto, texto, texto. E o que mais? Deixa eu ver se está tudo certinho com a gravação. E depois outra linha de 20 jogos da velha. Pronto, o programa está funcionando, só que deu um trabalhozinho, ficou um código aí repetitivo, atravessado pelo meio do programa. Qual é o código repetitivo? Todo esse aqui, de imprimir a linha com jogos da velha, ele ficou repetitivo, mas não é algo que dá para eu fazer um for e repetir para mim, porque ele está repetindo em diferentes locais do código. No meio tem coisas bem distintas, separando eles. E ele também muda
alguns detalhes. Aqui eu imprimo 20 vezes, aqui eu imprimo 10 repetições. Então, é um tipo de código que deixa esses trechos de código, deixam o seu código em geral meio extenso, isso dificulta a legibilidade, e por ser repetitivo dá a sensação de que podia simplificar. Mas podia simplificar? Podia não, pode. É para isso que a gente vai ver agora funções. Ele ajuda a simplificar, a gente chama de modularizar o código. Você dividir o código em partes e tem uma função específica, que aí você pode assim, deixar o código bem separadinho em partes com funções específicas, de maneira que você ah, ah, meio que monta. Novamente, vou fazer a analogia do Lego. Você monta o que você quer fazer no seu programa, montando essas partes. Qual é a parte específica aqui que seria interessante? Eu criar uma função que imprima linhas. Uma função que imprima linhas com 20 jogos da velha, por exemplo. Como seria? Vou começar aqui essa função. A gente começa uma função escrevendo def. Em seguida vem o nome da função. O nome da função você escolhe. Pode até escrever algo meio português, meio inglês. Você escolhe. Então, vou chamar de imprime linha. É assim que começa a definir a função def e o nome que você escolhe. As regras para esse nome são as mesmas regras para escolher nome de variável e nome de classe. Então, pode usar letra e número, não pode começar com número. Pode usar letra e número, tipo assim, imprime linha 20, para imprimir linha de tamanho 20. Não pode usar espaço, mas pode usar esse sublinhado para fazer o papel do espaço. Aí fica legível, imprime linha, o nome da função. Ah, tá, ela imprimiu uma linha. Imprime linha 20, é porque imprimiu uma linha de tamanho 20. Tá mais ou menos ok esse nome. Você pode botar o nome mais explicável. Imprime linha tamanho 20. Isso não está grande, mas vamos ficar com ele. Aí agora você escreve, abre e fecha parêntese. Aqui no meio você pode colocar algum parâmetro que a sua função recebe. Veja que eu estou criando uma função. Isso tem a ver, por exemplo, com vários comandos que a gente usava, só que a gente usava pronto, a gente não criava. O print é uma função, ele permite parâmetros variáveis. O len, para medir o tamanho de uma lista ou o tamanho de um string, é uma função, o parâmetro dele é algum objeto que tenha, seja sequência, algo assim. Aí ele dá o tamanho, um número inteiro que representa o tamanho. Agora a gente está criando nossa função. Vou começar criando uma função sem parâmetro. Esse print aqui, por exemplo, é uma função. Na verdade, o print recebe qualquer número de parâmetros. E eu posso chamar ele sem parâmetro. Estou criando uma função aqui que você só pode chamar sem parâmetro. Tá? Coloca 2 pontos aqui no final. E aqui, seguindo aquela lógica de afastar um pouquinho para a direita, 2, 3, 4 caracteres. Você escreve o que é que essa sua função representa. Quando esse nome for invocado, chamado, a gente pode dizer isso, invocar ou chamar, o que é que vai ser executado no código? Eu quero imprimir 20 repetições, né, do jogo da velha. Então, eu quero que ele execute exatamente isso. 20 vezes o jogo da velha e no final dá uma quebra de linha. Pronto, aqui terminou a função. Eu sei que terminou porque, ao invés de escrever deslocado, eu passo a escrever as coisas assim, ó. No comecinho da linha do programa, certo? Pronto, agora isso aqui só definiu, nada vai acontecer, assim, nada vai ser executado no começo do programa, porque isso aqui definiu. Definir assim, criar. Então, eu criei a função imprime linha 20. Imprime linha tamanho 20. Como é que eu faço para ela ser chamada ou invocada? Você faz assim, ó. Eu vou fazer abaixo desse comando aqui, só para você ver.
Igual como você faz para executar um print, para chamar um print. Coloca o nome da função, abre e fecha parênteses, se tiver parâmetro, você coloca aí os parâmetros. Pronto, isso aqui vai... O que é que vai acontecer nesse ponto do código? O código é executado de cima para baixo, certo? Então deixa eu começar aqui na linha 1. Na linha 1 não tem nada, você não faz nada. Mas aqui na linha 2, daqui em diante, ele vai só definir a função e guardar isso internamente. Ele vai dizer assim, ah, tá bom, interpretador Python, certo? Eu estou informando a ele essa função e ele vai ler isso e vai dizer, ah, tá bom, você quer usar uma função, imprime linha tamanho 20 e ela faz isso aqui, né? Beleza, eu vou me lembrar disso. Aí você vai, né, colocando os outros comandos aqui, que o interpretador vai lendo, até que chega nessa linha 14, imprime linha tamanho 20. Ele vai lendo e executando. Esse daqui ele vai executar mesmo, né? Vai imprimir e fazer tudo isso. Quando ele chegar nesse imprime linha tamanho 20, ele vai dizer, imprime linha tamanho 20. Ah, é aquele negócio que você criou, né? Beleza, então agora eu vou executar o que você mandou. Aí ele executa isso, certo? Aí a execução já não fica mais tão linear quanto antes. Em certo sentido, aqui ele interrompe na linha 14 e vem executar aqui da linha 3 a 6, para depois fazer o que a gente chama de retornar. Ele retorna para a linha 14. Você pode até colocar aqui um comando explícito de return, só para dizer assim, tá bom, encerrou a função, volta para onde estava. Ele volta para a linha, agora não é mais 14, porque eu acrescentei uma ali. Eu removi, agora voltou a ser 14. Então ele volta para a linha 14 para executar o próximo, na linha 15, 16, assim que o interpretador vai fazer, certo? Na verdade, isso acontece com cada um desses. O print também, ele vai parar aqui e vai lá para outro lugar, que é um outro código Python que fica guardado no sistema de arquivos. Quando você instala Python no seu computador, vai ter lá em algum arquivo a definição do print, explicando o que é que ele faz. Mais ou menos feito isso. Apesar que algumas funções podem não ser definidas em Python, mas em algum lugar tem a definição dessa função. Nesse ponto aqui, ele desvia para onde está a definição, executa e depois retorna para cá, para seguir para as próximas linhas. Tá bom, mas o que é que faz esse código mesmo? Imprime 20 linhas, depois imprime, desculpa, uma linha com 20 caracteres, depois imprime outra linha com 20 caracteres. Vai ficar duplicado isso aqui, ó. Vamos executar para ver? Ficou duplicado. Ficou duplicado porque, na verdade, eu não preciso mais disso aqui, ó. Daqui para baixo que está o meu programa principal, certo? Aqui em cima é só para explicar para o interpretador o que é essa função e ele vai lembrar e usar depois. Então, imprimo uma linha de tamanho 20, depois imprimo o título, depois eu vou imprimir outra linha de tamanho 20. Aqui. Eu não tenho uma função que imprime uma linha de tamanho 10, então eu vou reusar de tamanho 20, certo? Ou não, ou a gente cria uma de tamanho 10. Vamos criar uma que imprime linha de tamanho 10. Depois a gente vai ver uma maneira mais fácil de fazer isso, tá? Linha de tamanho 10. Aí ele fazia um for até 10. É quase o mesmo código, só que muda ali de 20 para 10. Agora eu posso remover isso e olha como meu código vai ficando mais organizado. Linha de tamanho 10. Aqui eu vou imprimir uma linha. E fica tão organizado que eu nem preciso mais desse comentário aqui, ó. Imprimir uma linha de não precisa, o nome da função já diz isso para mim e deixa bem claro para quem pegar o meu código para ler. Quando ele for ler vou tirar isso. Quando ele for ler o programa principal aqui, ele entende tudo. Imprime uma linha tamanho 20. Ah, beleza. Mais ou menos, ele pode não saber o que é essa linha. Mas quando ele executar, ele vai entender. E depois o título, depois imprime uma linha tamanho 10, depois subtítulo, depois imprime uma linha tamanho 20, texto, texto, texto. Se eu executar, vai acontecer o mesmo que antes. Perfeito, mas a qualidade do seu código ficou melhor, ele ficou mais simples de entender, mais legível, a gente diz, e mais fácil de alterar também.
mais fácil de alguém colaborar com você nesse código, porque dá para outra pessoa entender mais rápido. E, enfim, são muitas as vantagens de você ter isso assim separado, seu código separado em diferentes partes, por exemplo, em diferentes funções. Cada função com um papel bem especializado, bem específico. Transforme em função aquilo que vai aparecer repetido no seu código, ou que tem um papel bem específico que você queira deixar separado e dar um nome que lembre qual é o papel. Aqui o papel é imprimir uma linha de tamanho 10 ou 20. Bem, deixa eu fazer uma melhoria aqui, que vai permitir a gente deixar isso ainda mais simples, um código mais bonito até, a gente diz. Eu não preciso ter duas funções, uma que imprime linha de tamanho 10 e outra linha de tamanho 20. Eu posso ter uma função que ela recebe um parâmetro, dá o tamanho. E esse tamanho, eu vou fazer o range aqui, a repetição, a quantidade de repetições do for, nesse caso, o range vai ter esse papel, né, de dizer a quantidade de repetições. Então, eu vou criar um range com base na variável tamanho. E a variável tamanho é um parâmetro, ou seja, é uma variável que ela é inicializada com algum valor que é informado na hora que você invoca ou chama essa função. Então, eu vou poder até reduzir o tamanho, porque ela vai ser imprimir linha. O tamanho é um parâmetro. Não preciso mais dessa segunda, que era muito parecida. E aqui na hora de invocar, chamar a função, você vai fazer imprimir linha e você tem que informar o parâmetro que vai ser o valor da variável tamanho, certo? Imprimir linha 20. Aqui essa que eu queria de tamanho 10, eu passo o parâmetro 10. A outra que eu queria de tamanho 20, eu passo o parâmetro 20. E a outra que eu queria também de tamanho 20, eu passo o parâmetro 20. Esse código ficou ainda melhor, porque ficou mais curto, aí fica também mais fácil de entender, até certo limite, às vezes código curto demais pode dificultar também o entendimento. Aqui vai dificultar um pouquinho mais, porque você vai ver em linha, eita, esse parâmetro de tamanho, ele é o que mesmo? Ah, ele é usado aqui no for, ele indica quantas repetições. Tá bom, deve ser o tamanho da linha. Pode levar um pouquinho mais de tempo para entender do que cada uma daquelas duas funções, mas ao invés de duas eu tenho uma. Tá? E na hora de chamar, isso me dá uma flexibilidade maior. Vamos executar para eu conferir que está fazendo o mesmo que antes. Está perfeitamente o mesmo que antes. Mas veja a flexibilidade que ela me dá. Se eu disser, não quero mais linha de tamanho 20, eu quero uma de tamanho 30 aqui, uma de tamanho 15 aqui, outra de tamanho... não, aqui eu vou manter 15 também. E outra de tamanho 30 aqui. Então, essa modificação que eu fiz agora é tranquila, é só mudar o parâmetro. No código anterior, cada função era relacionada a um tamanho específico, né? Então, eu provavelmente ia ter que mudar as funções e os nomes delas, ou criar novas funções, uma para tamanho 15 e outra para tamanho 30. Seria realmente bem trabalhoso. Aqui eu estou com uma flexibilidade muito boa, fiz uma função que vai servir para mim em vários contextos. Pode até servir assim para ter não só tamanho 15 e 30, né? Só dois tamanhos. Posso fazer 15, 30, 10, 25, mudar bastante aqui. Sempre chamando a mesma função. E aí deixa eu fazer um reforçozinho aqui da explicação de como isso funciona. Eu chamo a função imprime linha, passando o parâmetro 30. Esse valor 30 vai ser atribuído para uma nova variável chamada tamanho. É como se aqui ele fizesse assim, ó. Tamanho recebe 30. Mas isso vai ser automaticamente. Eu não preciso colocar nenhum comando e não faria sentido eu colocar comando, tem que ser automático mesmo. Porque na hora da chamada é que vai ser informado o valor. E na hora da execução, então, ele tem que fazer a atribuição do valor que foi chamado aqui. 30 ele atribui para a variável tamanho. Essa variável tamanho só existe aqui dentro dessa função. Ela é chamada de variável local.
E, enfim, e aí no momento que eu chamo aqui na linha 12, ele vai executar isso, considerando que tamanho tem um valor 30. Aí retorna, lembrando que esse return aqui é opcional. Aí ele vem para a linha 12, executa 13, 14. Na 15, novamente, ele vai chamar a função, mas agora ele passa o valor 15 para a variável tamanho. A variável tamanho vai ter o valor 15, executa isso com o valor 15, terminou a função, retorna. Aí ele executa aqui, chama de novo com o valor 15, aí vem para cá, a variável tamanho recebe o valor 15, repete isso tudo, certo? E cada vez que ele executa, a variável tamanho recebe um novo valor, mas também a variável tamanho, ela, digamos assim, ela surge no código, vai existir até a função retornar, e quando ele retornar, aquela variável não existe mais, ela é eliminada da memória. Se eu tentar imprimir aqui a variável tamanho, ela não existe, isso vai dar um erro. Tamanho is not defined. Aqui dentro, essa variável não existe. Aqui dentro não, aqui fora, eu vou chamar isso de fora porque é fora da função. E fora ela não existe. Mas dentro da função ela existe, vai ter o tamanho que foi informado. Então, eu vou colocar assim, valor do parâmetro, para a gente ver bem explicitamente aqui, com que valor isso aqui vai imprimir para a gente, né? Que valor tem a variável tamanho. Cada vez que eu chamo isso. Aí o código vai ficar mais confuso, porque eu coloquei um print ali no meio, né? Então, o valor do parâmetro foi 30. Aí ele pega e imprime uma linha de tamanho 30. Porque eu mandei dar o print do valor e depois mandei realmente imprimir a linha, né? Aqui o valor do parâmetro foi 15. Depois aqui vem aquela linha de tamanho 15. O valor do parâmetro está 15, depois vem a linha. Então, entenderam? A variável assumiu diferentes valores. Qual valor? O valor que foi informado aqui. E aqui, depois que encerra a chamada da função e ela retorna, a variável tamanho não existe mais. Tá bom? Isso porque ela só existe localmente dentro da função, enquanto a função está executando. Terminou a execução da função, essa variável some. Por isso ela é chamada de variável local. Só existe localmente dentro da função. Não sei se seria um bom momento de eu falar de variável global. Variável global é uma variável que eu defino aqui nesse nível, certo? Esse nível principal. Então, deixe-me ver aqui, sei lá, o caractere que eu vou imprimir. Vamos que o caractere que eu quero imprimir, eu quero repetir, eu informe aqui numa variável chamada caractere. Ela pode até ficar aqui em cima, vai fazer pouca diferença isso. Ela está alinhadinha aqui, né, no comecinho da linha desse arquivo de texto, desse código Python. Então, isso significa que ela é executada realmente, vai ser atribuído realmente um valor para essa variável, e ela vai ficar lá pelo resto do programa. Ela é uma variável global. E aí eu posso, aqui dentro da função, acessar ela, porque ela é global, ela existe no código todo, durante toda a execução do programa. Essa variável caractere, eu posso usar ela para dizer qual é o caractere que essa função vai imprimir. Isso é uma variável global. A variável tamanho vai ter o papel de uma variável local, mas ela é local e inicializada automaticamente com que o usuário informar aqui, certo? Ela é um parâmetro, uma variável local meio especial. Posso também criar uma variável local aqui, que seria, poxa, nesse código não vai ter muita função, mas vamos dizer, um valor genérico aqui, 10. Para quê? Não serve para nada. Mas eu vou criar uma caractere final. O que é que eu quero imprimir no final, certo? Esse end aqui.
eu vou passar o valor da variável caractere final. Então, isso aqui end é para dizer, ó, no parâmetro, dentro da variável print, dentro da função print, o parâmetro end atribui um valor que está em caractere final. Estou com medo que isso soe meio confuso para vocês. Eu vou remover esse exemplo. Vou voltar aqui para a ideia de um valor qualquer, valor inteiro 10. Essa também é uma variável local. Quando terminar a execução da função, ela vai ser removida. Mas ela é uma variável local que o usuário não definiu o valor dela. Ela não está como parâmetro aqui na lista. Já está como parâmetro, tem que estar uma lista aqui dizendo cada um dos parâmetros, certo? Parâmetro 1, parâmetro 2, parâmetro 3. O nome que você quiser, você pode dar aqui para a sua variável. Nome 1, nome 2. Todos esses vão funcionar como variáveis locais. Todos esses o usuário teria que informar aqui na hora da chamada qual é o valor deles. Mas essa aqui ela é uma variável local que não é parâmetro. E aí eu também não vou poder imprimir o valor dela aqui fora, aqui nesse programa, na parte principal do programa. Não vou, porque ela é local. Quando termina a execução do imprime linha, ela não existe mais. A tamanho não existe mais e a valor não existe mais, porque são variáveis locais. Então, deixa eu colocar um comentário aqui. Tamanho e valor. E aqui outro comentário, que as variáveis locais não existem, ou não estão definidas. Após a execução da função. Terminou a execução, essas variáveis são eliminadas da memória. Esse é o ponto. Então, as linhas abaixo estão erradas. Não tem como imprimir a variável local aqui. Então é isso, gente. Esse é o recurso de função. Agora, essas funções não retornam valor, elas não calculam um valor que precisa ser usado depois, sabe? Elas só, como a gente diz, modularizam o código. Elas deixam trecho de código separadinho aqui. Eu dou um nome a esse trecho de código, possivelmente com parâmetros. Quando eu quiser que isso aqui seja executado, eu chamo aquele nome. Imprime linha 30, e vai repetir 30 vezes. Vai imprimir uma linha de tamanho 30, basicamente é isso. Imprime linha 15, vai imprimir uma linha de tamanho 15, etc. Veja, nesta função específica, esse valor representa repetição, mas o valor pode ser qualquer coisa. Eu vou dar um outro exemplo, tá? Para mostrar que esse valor aqui pode ser usado internamente de outra forma, que não tem a ver com repetição, também para mostrar uma função como essa pode também retornar um valor, produzir um resultado que eu reaproveito aqui embaixo. Então, eu vou fazer isso em outro exemplo. Eu só executar para conferir que está funcionando bem. Ah, tá, mas está com esse print aqui, valor do parâmetro. Vou remover, foi só para testar e vocês verem o valor do parâmetro mesmo assim de maneira bem explícita, né? Vamos agora começar um outro exemplo. Depois eu disponibilizo esse código para vocês. Depois eu vou até ver esse nome aqui, certo? Para ficar seguindo o padrão dos outros nomes que eu estou usando na disciplina. Vou mostrar agora outra função. Você pode criar uma função que faz, por exemplo, seria meio sem sentido assim, meio bobo, criar uma função para calcular a soma de dois números. Mas eu quero mostrar só para ilustrar com um exemplo bem simples.
Posso querer calcular a soma de dois números, e aí os dois números vão ser dois parâmetros da função. E aqui internamente, eu vou calcular a soma deles. Por enquanto eu vou deixar ela só com return, para dizer assim, basicamente tudo não faz nada. Quando entra na função, ela volta, ela retorna. E aí eu quero calcular a soma de 100 com 300. Que vai ser o meu código principal. Toda essa parte que é alinhadazinha assim no começo da linha mesmo do texto do código-fonte aqui. Quero calcular a soma de 100 com 300. Essa função calcular a soma está fazendo nada. Mas quando ela fizer, eu quero que ela calcule, me dê o resultado e eu possa guardar numa variável x. Como é que eu faço para guardar numa variável x o resultado dessa função? E depois eu possa imprimir essa variável x. Isso que eu quero fazer, certo? Para calcular a soma, bem, é uma coisa muito básica, era só eu fazer 100 igual, x igual a 100 mais 300, né? Óbvio que era, mas eu quero ilustrar como é que eu uso função para produzir um valor. Bem, em primeiro lugar, se a função produz um valor, você pode fazer isso. X recebe, calcula, soma. Se ela produzir um valor, do jeito que ela está aqui, ela não produz um valor, então não vai dar certo. Na verdade, ele mostrou none. Quando ela não produz valor, ela produz um valor especial de Python, que é chamado de none, equivale a eu fazer isso, tá no código. X recebe none. None quer dizer nenhum, nada. Então, calcular soma não está retornando valor. Vamos fazer ela retornar um valor. Eu posso fazer uma função retornar um valor colocando return e o valor que eu quero que ela retorne. Digamos que eu queira que ela retorne o valor 7. Então, a minha calcula soma, quando eu chamar, invocar ela aqui, veja, isso é uma atribuição. Atribuição você lê da direita para a esquerda. Então, primeiro ele vai fazer o lado direito. Tem uma chamada de função aqui. Então, ele redireciona para onde está o código dessa função e passa a executá-la. No 1 recebe o valor 100, no 2 recebe o valor 300, aí, mas ele nem usa no 1 e no 2, do jeito que está aqui. Né? Aí ela cai na sua linha inicial, que é return set. Então, essa função encerra a sua execução, ela retorna o valor 7. Ele vem para cá, e onde tem isso, é equivalente a ter o valor 7 agora, que foi o que a função retornou. No lugar onde tem a chamada da função, substitua pelo valor que ela retornou. Vai ser essa a lógica durante a execução. Então, x vai receber 7 e vai imprimir 7. Vamos ver isso? Tá aí, imprimiu 7. Poxa, mas que útil, né? Uma função que soma, e a soma dá sempre 7. Vamos fazer ela funcionar direitinho agora. Eu quero que ela retorne, eu vou colocar entre parênteses só para ficar bem claro aqui, mas não precisa do parênteses nesse caso. Quero que ela retorne essa expressão, 1 mais 1, 2. Esse resultado. Então, ela vai calcular essa expressão e vai retornar. E o valor no 1 e no 2 são aqueles que o usuário fornecer. Nesse exemplo aqui, ele vai imprimir 100 mais 300, ou seja, vai imprimir 400. E se eu chamar essa função com outros valores, ele vai se adaptar aos outros valores, 10 e 30, por exemplo. Vai imprimir. Aqui vai imprimir 400, vai ser o primeiro resultado que você vai ver, e depois ele vai imprimir 40. Vou até limpar aqui. E vamos ver. 400, depois 40. Ele está chamando a função, cada vez que chama, com parâmetros diferentes, né? Os valores são inicializados nessas duas variáveis, são atribuídos a elas, digamos assim. Inicializar é falar da atribuição inicial, que a variável recebe quando ela é criada. Então, as variáveis são inicializadas com os valores que o usuário atribuiu na chamada, passou na chamada, e aí ele executa o código onde tiver return seguido de um valor, ali a função encerra sua execução, e aquele valor vai ser usado aqui no lugar de onde tem a
a chamada da função. Se eu, por acaso, chamar a função e não atribuir a ninguém o resultado, digamos, 1 mais 3, aí a função vai ser chamada, vai executar, mas ninguém usou o valor, esse valor vai se perder. Simplesmente, eu nem usei, nem imprimi, nem fiz nada. Aí o valor se perde. Então é isso, a função é executada do mesmo jeito que antes, só que ela retorna um valor que, se você quiser, você guarda em algum lugar e usa ele. Dá também para você usar o valor sem guardar numa variável. Eu posso fazer um print, e dentro do print aqui, como parâmetro para o print, aqui deveria ser um parâmetro, certo? Algum parâmetro. Mas no lugar de um parâmetro, eu posso passar uma chamada de função. Posso. Ele vai fazer de dentro para fora isso aqui. Nesse momento, ele vai chamar a função calcula soma, que vai calcular 1 mais 3, que dá 4, e depois substituir aqui por 4, na hora da execução. Então, isso vai ser equivalente a um print com 4 aqui dentro, que a gente executar agora, aí, 444. E é isso é uma função que retorna valor. Esta não é uma função útil, porque soma era mais fácil, claro que era mais fácil, eu fazer diretamente aqui. Python oferece essas expressões, é isso que eu estou usando aqui dentro. Né? Geralmente uma função faz sentido eu criá-la quando envolve algum espaço, sabe? Ou às vezes, pode ser porque ela envolve uma fórmula que é meio complicada. E foi esse o exemplo que eu imaginei aqui para falar para vocês, uma fórmulazinha um pouco mais complicada. Se eu quiser calcular os juros, certo? Juros compostos. Se tiver algum errinho aqui na minha fórmula, vocês dêem um desconto aí, certo? Porque o objetivo não é ensinar juros compostos, é ensinar a função. Então, juros compostos depende do valor inicial. Tem uns nomezinhos mais técnicos para isso, acho que é capital, qualquer coisa assim. Quantidade de juros e o tempo, né? Quanto tempo passou sobre essa taxa de juros, né? Então, é isso. Vamos pensar que isso aqui é um cálculo de juros, indica quanto vai aumentar. Eu acho que vai funcionar também se você quiser diminuir, é só passar mais juros negativos. Mas, enfim, eu não vou, se eu errar qualquer coisa aqui no que se refere à teoria dos juros compostos, vocês dêem um desconto, não é o objetivo. Mas juros compostos são assim, pelo que eu lembro. Você pega o valor inicial e vai multiplicar pelos juros. É isso mesmo? Deixa eu dar um exemplo. Essa forma ainda está errada, eu sei, tá? Calcular a soma já não me interessa aqui. Eu vou deixar esse código comentado para servir de exemplo para vocês, quando vocês forem revisar isso aqui. Esse código vocês podem descomentar e executar. Mas agora eu vou executar um código de juros compostos. Eu quero calcular o valor final, certo? Usando a função calcula juros compostos. Aí eu vou considerar que o valor inicial foi 10 mil. Eu posso usar underline para separar milhares, tá? Então, 10 mil aqui fica mais fácil de ler. Os juros que eu vou aplicar, é bom usar float aqui. Eu quero aplicar juros de 10% por unidade de tempo. 10% ao mês, digamos. E aqui o tempo, ou seja, quantos meses? Se for só um mês, quer dizer que depois de um mês vai subir 10%, então de 10 mil vai passar para 11 mil, né? Eu vou tentar fazer isso funcionar com um mês, depois eu faço isso funcionar para qualquer quantidade de meses. Então, se eu simplesmente multiplicar o valor inicial pelos juros, não é a conta certa. Multiplicar 10 mil por 0,1. A gente vai ver que deu 1.000. Não é isso, eu quero que dê 11 mil. Então, o correto é fazer valor inicial vezes 1. Eu vou usar 1.0 porque eu quero que ele use o número decimal, o número float nessas contas.
Valor inicial vezes 1,0 mais os juros. Aí eu acho que agora, se eu executar, né, 10 mil a 10%, 0,1 representa 10%. Deixa eu colocar duas casas decimais, que aí fica mais fácil de entender como percentual. 0,10 é 10%, tá? Assim como 0,90 é 90% e 1,0 é 100%. Vamos voltar para 0,1. Por um mês apenas, isso vai aumentar 10%, vai para 11 mil. Quando eu executar, eu passei 1%, né? Eu queria passar 10%. Ele calculou correto, certo? Só que o exemplo que eu queria dar era 10%. E aqui ficou 11 mil. Perfeito. Vou limpar aqui para ficar mais fácil. As próximas execuções. 11 mil, perfeito. Para um mês está funcionando. Eu quero calcular os juros para 10 mil. 10 mil vai ser atribuído ao variável valor inicial. Com juros de 0,10, que corresponde a 10%. Isso vai ser atribuído à variável juros. E durante um mês, vai ser atribuído à variável tempo. Só que a variável tempo eu não estou usando, então esse 1 aqui está sendo irrelevante. Nesse caso, vamos melhorar aqui essa fórmula. E a fórmula consiste em fazer o seguinte: isso aqui eu tenho que multiplicar por isso para calcular o primeiro mês, e depois o resultado eu tenho que multiplicar de novo para calcular o segundo mês, de novo se forem 3 meses, de novo se forem 4 meses. Então, isso aqui vai virando multiplicação, multiplicação, multiplicação de uma mesma expressãozinha aqui. Várias multiplicações de um mesmo fator, assim, o mesmo fator multiplicado por ele mesmo várias vezes, equivale à exponenciação, né? Então, vou usar aqui o operador de exponenciação, que é esse. Fazer a exponenciação pelo tempo. Isso aqui tem que ser aplicado só, a exponenciação, né? Tem que ser aplicado só nesse 1 mais juros, tá? Eu posso usar parêntese para deixar tudo bem delimitado. Então, 1 mais juros, faço a exponenciação pela quantidade de tempo. E depois multiplico pelo valor inicial. Com esses parênteses fica tudo bem certinho. Se não colocar parêntese, aí valem as regras de precedência de Python, que neste caso vão funcionar bem. Ele primeiro faz exponenciação, então. Na verdade, primeiro ele resolve os parênteses, depois ele faz exponenciação, me desculpe. E aí vai funcionar bem. Mas eu vou deixar com os parênteses para evitar erro. Vou repetir, deve dar o mesmo resultado, perfeito. Mas agora eu vou calcular ao longo de 2 meses, imprimir, e vou calcular 3 meses, imprimir. Só para a gente ver a evolução disso. De uma taxa de 10% ao longo de 1, 2, 3 meses. Olha aí como vai evoluindo. De 11 mil foi para 12.100, depois para 13.310. Uma dívida de 10 mil, por exemplo. E vai rolando a uma taxa de 10% ao mês, digamos que seja no cartão de crédito. No terceiro mês, quando completar o terceiro mês, vai estar uma dívida de R$ 13.310. Então, juros de cartão de crédito, né, às vezes se aproxima disso, 10%. Juros de conta corrente são perigosíssimos. Olha quanto fica depois de um ano. Vou colocar aqui depois de um ano. 12 meses. 31 mil. Então, você começa com uma dívida de 10 mil, depois de um ano está devendo 31 mil. É um absurdo, né? Mas, enfim, gente, aqui a gente cumpriu o objetivo de ensinar funções e dei esses dois exemplos aí de função que retorna valor, tá? Qualquer dúvida a gente tira na sala de aula e esse vídeo fica aí para vocês consultarem também quando precisarem relembrar. Até mais, gente. Encerrar a gravação.